Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Seguindo Jesus. Você que ainda não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve. Você que não segue a gente nas redes sociais, procura lá no Instagram, Seguindo Jesus. Já começa a seguir a nossa página, que vai servir de bênção e edificação para a sua vida. Nós estamos essa noite aqui para mais um podcast abençoado da parte de Deus para a sua vida. Nós queremos aqui fazer menção do nosso patrocinador, Mecânica Box 66. Mecânica Box 66, procura lá nas redes sociais, segue. Você que chegar lá e falar que ouviu aqui no Seguindo Jesus, vai ganhar 20% na mão de obra, 20% de desconto na mão de obra na Mecânica Box 66. Fala com o Cristiano lá, diz que você assistiu aqui no Seguindo Jesus e será garantido seu desconto. Gente, estamos aqui essa noite com alguns convidados muito especiais. Está o Ednilson Siqueira aqui à minha direita, será alguém que estará interagindo nesse bate-papo. E também estamos aqui com o nosso amigo, um amigo que o Senhor nos deu ao longo da caminhada, o pastor Jesus Cabreira. Pastor Jesus Cabreira, esse é o nome dele. Ele é de origem venezuelana, está há algum tempo já aqui no país. E é um servo de Deus, um homem de Deus, tem grandes experiências para contribuir com a gente aqui. E tem por certo que será uma noite edificante aqui. Não sei que hora você vai assistir esse programa, mas você vai ser abençoado pela palavra de Deus. Não é isso, Ednilson? Isso aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Pode Seguir Jesus, né? Seguindo Jesus aí que tem alcançado muitas vidas, muitas famílias, né? Esse bate-papo aí que sempre tem convidados, pessoas especiais, né? Que são ministros do evangelho, pessoas que são lideranças. E hoje, né, temos um convidado em especial, né? Aí vamos estar conversando um pouquinho com ele, tirando algumas dúvidas, fazendo algumas perguntas. Ele vai estar contando pra gente, né? Desde lá da sua trajetória, suas experiências, e vai estar agregando, né? Mais uma vez aqui nesse canal, e vai estar alcançando vidas, né? Se você, né, não é inscrito, como o Anderson já falou, se inscreve aí, deixa o seu like, compartilhe com seu amigo, seu familiar, e vamos fazer esse canal aqui crescer, né? Esse canal aqui da nossa cidade tem alcançado muitas vidas, né? Vamos lá, Anderson? Vamos Isso começar? aí. Pastor Jesus, se apresente para o pessoal aí. Quanto tempo você está no Brasil? A sua família está contigo aqui também? Se apresente para que os nossos ouvintes te conheçam melhor. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, um prazer estar aqui nessa noite com vocês. Amém. Como o nosso irmão Anderson falou, meu nome é Jesus Cabreira. Amém. Não é Jesus do céu, Jesus da Venezuela. Sou venezuelano. Amém. A honra estar aqui nessa cidade de Chapecó. A gente já está morando aqui em Chapecó faz já 7 anos. E tenho minha família aqui comigo, minha esposa, meus filhos. E nessa noite a gente vai trazer uma palavra para vocês, uma palavra de esperança, uma palavra de confiança, uma palavra de gratidão também, né? Por todas as coisas que já passou, as coisas que estamos vivendo e as coisas que ainda estão por vir. Amém? Então, eu quero falar para esse povo ali, essa turma que sempre está assistindo esse canal ali, se inscrever também, amém? Compartilhar com os amigos, a nossos irmãos e amigos venezuelanos que também vão assistir essa programação ali, também compartilhar com toda essa turma ali, abençoada, amém? E vamos chegar longe, amém? Amém. Pastor, fala pra gente aí, você conheceu o Evangelho ainda criança, é cristão de berço, ou foi alcançado ao longo aí da sua juventude? E qual foi a sua trajetória até chegar à posição de pastor? Bem, bom, eu nasci em um lar cristão, meus pais, graças a Deus, quando eu nasci, já eram cristãos, e cresci ali com essa família crente, como se diz, né? E agora que eu estou aqui nessa posição de pastor, foi momentos difíceis que a gente viveu. Foi uma trajetória não muito fácil, não. Mas penso que esses momentos difíceis que a gente viveu foi permissão de Deus, né? Porque
tudo que a gente quer na vida precisa de um esforço. Amém? Então, a gente, como eu falei faz uns minutos atrás, a gente já está com 7 anos aqui em Chapecó, mas a minha juventude, a minha carreira como adolescente, jovem, foi sempre no Evangelho. Foi sempre no Evangelho, sempre caminhando do lado dos meus pais, sempre caminhando dentro da casa de Deus. Amém. Isso a gente sempre pergunta, né? Porque alguns têm um testemunho depois que tiveram um encontro com Cristo, outros já têm os pais como referência, e sempre a gente faz essas perguntas para agregar aqui na nossa conversa, né? Importante que você conheceu o caminho ali e permaneceu, né? Assim, pastor, vai a primeira pergunta, depois o Ednilson vai perguntar também. Eu percebi nos cultos que eu já tive presente com vocês, uma adoração intensa. É um povo que adora a Deus debaixo de chuva. Eu ministrei, né, num trabalho abaixo de chuva lá. Eu achava que não ia ter culto e o culto rolou, aconteceu, estava lotado de gente. Eu vejo assim uma intensidade quando o povo ali adora. Vocês sentiram essa diferença do evangelho que vocês iam lá para o evangelho para cá? Que através de alguns vídeos, de algumas cruzadas que eu estava percebendo, lá se vê muito milagre nas cruzadas. Muito milagre, muita transformação, gente sendo curada ali de forma instantânea. De fato, isso é costumeiro lá, vocês estavam acostumados a vivenciar isso lá, esses cultos evangelísticos para vocês, que vocês fazem muito, as cruzadas na rua, vocês faziam com frequência lá. Quero que você relate essa diferença de lá aqui para o Brasil. Sim, na verdade o povo venezuelano, juntamente com o povo que tipo mora ali perto, o povo caribenho, como nós chamamos, né? O povo caribenho, que é a República Dominicana, Porto Rico, a mesma Colômbia também, né? É um povo que está acostumado a ter uma adoração espontânea. Quando eu falo de espontâneo, falo de que não importa quem está do lado, não importa quem está olhando, não importa a posição que tu tenhas, tipo, a posição econômica mesmo. O importante que nós ensinaram para nós é uma adoração de coração, que sai muito dentro do nosso corpo, né, do coração mesmo, e vai dirigida a Deus. Então, na verdade, assim, vou falar por mim. Quando eu cheguei aqui em Chapecó, eu senti muito essa diferença, né? Porque eu comecei a congregar em uma igreja brasileira. Olha, não tenho nada em contra dos nossos irmãos brasileiros. A maneira deles adorar o Senhor, né? Mas se sentia essa diferença mesmo. Sentia essa diferença, sentia essa saudade, né? De a gente dar aqueles pulos dentro do culto, dentro da adoração ali. E eu acho que essa diferença mesmo, foi um motivo para nós também, como povo venezuelano, se juntar ainda mais e transmitir essa mensagem para essa cidade aqui, nossos irmãos brasileiros também, que não tem problema para nós adorar a nosso Deus em qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Então, a nossa Venezuela, o nosso país, está acostumado mesmo a ter esse tipo de atividades. Observar milagres acontecer na hora. O povo venezuelano, o movimento cristão venezuelano, é um movimento que acredita, que manifesta a fé, né? E eu acho que esse é um principal motivo para que os milagres aconteçam, a fé. Então, o nosso povo é desse jeito, é fé mesmo, caminhamos em fé, né? E eu faço um convite também para nossos irmãos brasileiros também, tirar esse medo,
Tirar esse medo, porque às vezes é como um medo que está dentro da gente. Não, olha, Exatamente. será que as pessoas que vão me olhar, os meus conhecidos e tal? Não, a Bíblia diz que o rei Davi, ele estava indo com a arca, né? E ele não se importou. Ele não se importou. Ele pulou diante da Dançou. presença de Deus, dançou ali, e foi algo maravilhoso, né? Então, nosso povo venezuelano é assim, desse jeito mesmo. Exatamente, Pastor Cabreira. E isso é muito interessante e legal, né? Essa parte, essa cultura do povo. Não ligar, né? Para quem tá do lado, na direita, na esquerda. E eu também, como o Anderson falou, já tive, né? Num culto, já tive ministrando. E a gente percebe essa liberdade, né? E que nem o senhor falou, hoje a gente, quem sabe, até não vê mais tanto o agir do Espírito Santo, o trabalho, as curas, as manifestações do Espírito Santo, assim, de uma forma intensa, porque o povo tem essa dificuldade mesmo, né? De dar lugar para que Deus, né, venha trabalhar no meio do povo, e os sinais eles estão ficando cada vez mais escassos, assim como o senhor falou, né? Há uma diferença do povo adorado e da liberdade. E eu quero que o senhor nos conte, pastor, uma experiência que o senhor teve, né? Porque a gente sabe que o povo, ele dá lugar mesmo, o povo venezuelano, ele dá lugar. E eu acredito que o Espírito Santo, ele se manifesta conforme a gente abre o espaço da liberdade, né? Então, na igreja brasileira a gente vê muitas dificuldades, né? Em questão a isso, jovens, adultos, irmãos que têm essa preocupação, né? Do que o outro vai pensar dele, mas em vez dele se preocupar com o que Deus realmente está pensando nele. Então, conta para nós uma experiência aí que tu viu, né? Com seus olhos, Deus agindo, uma cura, um milagre. Conta para nós aí. Pois é. Eu tive uma experiência na Venezuela, estava ministrando a palavra um pastor e uma pessoa cadeirante, uma pessoa de cadeira de roda, né? Tipo, era uma ministração que estava acontecendo, tipo assim como aquela que o irmão Anderson ministrou aqui no bairro São Pedro, né? E eu consegui enxergar ali com meus próprios olhos como o poder de Deus age na vida da pessoa, principalmente quando tem fé. E é uma coisa tão importante, meus irmãos. Por exemplo, Jesus sempre os milagres que ele fez, eu fiz porque ele tem poder, né? Mas sempre ele falou para a pessoa que foi curada, olha, foi tua fé. Foi tua fé que por tua fé tu foi curado. E como eu falei faz uns minutos atrás, o povo venezuelano, eles são pessoas de muita fé. É muita fé. E eu acho que é uma facilidade ainda para o milagre acontecer. Mas experiência mesmo, tenho bastante experiência para contar, momentos de cura, de milagres, de pessoas ser curadas de câncer, de pessoas soltar a cadeira de roda e andar, né? Mas é o poder mesmo de Deus agindo nas vidas das pessoas. Você presenciou essa pessoa paralítica voltar a andar. Presenciei as pessoas erguendo a cadeira de roda aqui em cima e andando hacia o altar onde estava o pastor ministrando a palavra de Deus. E olha, é uma coisa que Jesus falou assim: coisas maiores, aquelas que eu fiz, vocês farão também no meu nome. Então eu já vi esses milagres acontecer na vida das pessoas. E eu me lembro de um testemunho que a minha mãe conta para mim sempre. Eu era uma pessoa, quando era criança, asmática, né? Apenas estava saindo as nuvens por ali, eu já estava com aquele cansaço, aquela angústia, né? E a minha mãe conta para mim que uma vez ela disse, olha, ela disse que eu tinha mais ou menos 2 anos, eu não lembro, né? Era muito pequeno. Ela diz, fala para mim, né? Ela diz, olha, eu te peguei e falei para você, você vai de jejum comigo também na igreja. Ela me levou na igreja, na casa de Deus, e ali ela começou a orar, e eu estava ali com ela conta para mim que eu estava ali com ela aí, e desse tempo, desse jejum que a gente fez junto, nunca mais aconteceu, essa doença saiu de mim, né? Então, continuo falando, é questão de fé mesmo. Fé faz tudo possível.
Amém. Eu percebi que tem muita cruzada lá. É um culto evangelístico a céu aberto, assim. Não importa se vai chover, se não vai chover. Como que funciona essas cruzadas, esses trabalhos fora da igreja lá? Pois nosso povo também é acostumado a fazer esse tipo de atividade, né? Tem uma facilidade lá em nosso país que a gente, as autoridades, as autoridades, elas gostam mesmo também da gente fazer, o povo cristão está na rua, o povo cristão evangelizar, levar esse tipo de atividade fora da igreja, fora do que é a casa de Deus, né? A céu aberto mesmo. E uma coisa que é o povo mesmo que está acostumado e para nós não existe sol, não existe chuva, né, nesse tipo de atividade, né? Se está fazendo sol, vamos com sol. Se está fazendo chuva, vamos com chuva mesmo. Você já também presenciou isso aí, Sim. essa vez que esteve com nós ali. E eu acho que essa facilidade que nós temos, né? Não importando. Não importando, porque muitas vezes as pessoas dizem, não, olha, eu vou cuidar da minha saúde, não vou me molhar, não vou, minha roupa vai estragar tal. A gente não tá nem aí. Vamos que vamos adorar. Esse dia foi marcado para adorar a Deus, esse dia foi marcado para evangelizar, esse dia foi marcado para levar a palavra. Então já tem um compromisso. Sim. Na verdade, um compromisso que a gente tem com Deus e vamos cumprir para que Ele possa cumprir com nós também, né? Amém. Pastor Cabreira, é muito legal o que o senhor falou aí. Pode chover, pode cair pedra, sol, o povo tá lá, né? Mas assim como todo povo, há dificuldades, né? Assim como toda cultura, toda etnia, ela enfrenta suas adversidades, seja financeiras, seja econômicas, né? Sempre tem algo de dificuldade. Na questão ministerial sua, né? Desde a sua jornada lá na infância, com sua mãe, tu comentou aí, quais dificuldades assim que até os dias de hoje, né, principalmente o pastor, ele enfrenta, né? Nós que estamos de fora, nós vemos, né, o povo sempre avivado. Mas nós cremos que há uma dificuldade também que a igreja venezuelana enfrenta, os pastores enfrentam. Quanto para nós, e uma das principais dificuldades, né, que os pastores hoje enfrentam com lidar com o povo, né? Lidar com pessoas nunca é fácil, né? Conta para nós aí. Olha, uma das principais dificuldades que a gente apresenta, na verdade, apresenta aqui, que é a parte ministerial mesmo, é a parte econômica. Por quê? Eu sempre falo para os nossos irmãos venezuelanos que a gente não depende de nenhuma instituição financeira ou do governo, né? Nós sempre somos esse povo junto ali, né? E é uma dificuldade que cada pastor venezuelano ele enfrenta. Ele enfrenta. E é uma, tipo, é uma dificuldade e eu vejo essa dificuldade como positiva. Que sentido? Em que sentido? Tem vezes que a gente tem que colocar de nosso dinheiro para suprir a necessidade do povo, né, da igreja. Mas também vejo o mover ou o agir de Deus a nosso favor para retribuir o que já nós coloquemos. Então, essa seria, penso eu, uma dificuldade mais da parte positiva. A parte positiva, porque para nós é uma escola. É uma escola. Nós estamos cada dia aprendendo, né? E uma das coisas que eu aprendi muito também, que é melhor dar que receber. Né? Então, para responder essa pergunta que você fez, a nossa maior dificuldade, falando aqui do povo venezuelano que está aqui no Brasil, dos pastores também que estão aqui no Brasil, essa é a principal, na verdade, principal dificuldade que cada A dia maior, né? que nós enfrentamos, né? Cada dia. E eu percebo que vocês, assim como o modelo da igreja primitiva, vocês são muito unidos. Né? Vocês vão fazer um evento, todo mundo coopera. Vocês vão fazer uma cruzada, todo mundo coopera. Todo mundo está junto, todo mundo abraça aquela causa.
Isso é louvável, né? Algo de ter glorificado o nome de Jesus ali, o fato dessa união. Isso é tremendo. Que o reino de Deus cresce. Amém. Você tendo, como dizia na Igreja de Atos, em comum acordo, né? Então eu vejo muito isso. Sim, e uma condição que a gente trouxe do nosso país, né? E também querer transmitir para o povo brasileiro também a união entre os irmãos, entre os pastores, né? Como você falou agora, cada vez que a gente vai fazer uma atividade, toda essa turma de pastores se junta para cooperar. Porque, como sempre eu falo assim, Deus é só um, o evangelho também é um. Então, o nosso motivo para nós fazer tipo uma cruzada, fazer uma atividade fora da casa ou da igreja, né? Precisamos da ajuda dos outros também. E o principal objetivo é ganhar alma para Cristo, né? Então, precisamos dessa união. Precisamos dessa ajuda, precisamos desse aporte, dessa união entre os irmãos, né? Para que as coisas possam funcionar. Entendendo que a Bíblia fala no livro de Salmo, capítulo 133, que é muito bom os irmãos ficar juntos ou viver juntos, né? Em comunhão. Né? Em espanhol se fala a palavra harmonia, Sim. que é juntos, né? Porque se estamos juntos, Deus vai se glorificar. Então, eu acho que uma coisa que tem trazido muitas bênçãos para o povo venezuelano aqui, especificamente aqui na cidade de Chapecó, é a união dos irmãos, dos pastores, né, do povo venezuelano, do povo cristão. E não olhando para a placa de igreja, não, senão olhando para a necessidade que está na rua, a necessidade que está na cidade, né? Tem muita gente que está precisando de Jesus. Por exemplo, nós temos um programa que a gente leva marmitas para as pessoas que moram na rua, né? Também conseguimos juntar roupa também para eles e levamos. Mas é toda a igreja que se junta, né? Todos os pastores, eu coloco um pouquinho aqui, eu vou colocar também um pouquinho aqui também, e se junta esse projeto ali e é bênção de Deus, né? A união dos pastores, dos irmãos, em geral. Glória a Deus. De Deus, pastor Cabreira, assim, voltando lá atrás, né? Lá quando estava ainda na sua, quem sabe, juventude, adolescência, hoje nós entendemos que o chamado de Deus são para pessoas improváveis. O chamado de Deus é para aquelas pessoas que quem olha não dá nada. O chamado de Deus sempre alcança aqueles que a sociedade julga e diz, esse não vai ser nada. Conta para nós aí como que foi o teu chamado ao ministério, ao pastoreado, desde lá de trás, e como tu viu essa chamada? Deu desculpa, tu abraçou, como é que foi? Conta para nós. Glória a Deus. Bom, a minha juventude, a minha parte de adolescente, sempre foi, como eu sempre falo na igreja, eu sempre morei no altar. Sempre cresci ali na música, né? Que eu achava que era meu chamado, né? E eu amava a música, amo ainda a música, os instrumentos musicais, eu amo. E sempre foi ali no altar que minha vida foi ali no altar. Agora, para fazer um pouquinho de história, quando a gente chegou em Roraima, em Boa Vista, aqui no Brasil, eu me lembro que a gente estava fazendo um culto e foi uma missionária de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi pregar a palavra lá em Roraima, em Boa Vista. E ela disse para mim, falou para mim, esse rapaz que está tocando a bateria ali, esse rapaz ele vai sair dessa cidade aqui, ele vai para outra cidade. Mas Deus tem um propósito, Deus tem um plano com ele muito grande. Mas na minha mente,
Eu me imaginava tocando em uma banda maior, né? Tipo, tocando em uma igreja mais grande ainda, com mais pessoas. Era a minha mentalidade, sabe? Mas quando eu cheguei aqui em Chapecó, a coisa mudou, né? A minha esposa chega aqui no Brasil, porque ela tinha ficado em Roraima, e eu cheguei aqui no primeiro que ela, aqui em Chapecó, e ela chega aqui com esse projeto. Olha, eu tenho aqui essa carta de apresentação, uma autorização, né? Que nós chamamos de autorização, para nós começar a fazer a obra de Deus aqui, ou começar a fazer uma igreja aqui, se juntar os irmãos. E olha, logicamente que nós, como seres humanos, como pessoas humanas mesmo, a primeira coisa que a gente faz é apresentar desculpa. Né? Sim, Olha, exatamente. imagina Moisés, quando Deus falou para ele, olha, preciso que você tire o povo de Israel do Egito. Ele diz, não, mas é que eu não sei falar, né? Eu não vou conseguir. E eu falei para minha esposa, me lembro, eu disse para ela, olha, eu acho que aqui essa cidade é bem difícil mesmo para o evangelho. Eu acho que a gente não vai conseguir, acho que não vai dar certo. É melhor a gente continuar se congregando na igreja, indo para o culto. E ela falou para mim, eu me lembro, lá no ano, começando o ano 2020, ela falou para mim, não, mas o projeto de Deus para nós é outro. É outro. Não é ficar como membro somente de uma igreja. É outro projeto. E eu falei para ela, não, então é teu projeto, não é o meu. É a tua visão, não a minha visão é outra, né? Mas como Deus é um Deus perfeito, ele faz todas as coisas perfeitas, tudo tem que encaixar no que ele quer, né? Daí começou essa caminhada, mas foi na caminhada mesmo que eu comecei a abraçar e aceitar o que Deus queria para mim, que realmente eu fosse para mim, não, eu vou te utilizar em outra área, não é ali na música, você vai continuar na música mesmo, mas vou te levar a outro nível, né? E foi assim como começou esse projeto de eu ser pastor, mas logicamente foi muita desculpa mesmo que eu apresentei para Deus e logicamente depois eu pedi perdão para ele, Sim. né? Porque o cara entende, a pessoa entende, olha, quando é o chamado de Deus quando a gente é escolhido, como você falou faz um minuto atrás, né? Tinha muitas pessoas que falavam, olha, eu acho que Jesus não vai dar certo porque ele não é essa pessoa. Ele não é essa pessoa para assumir esse compromisso tão grande, de aceitar esse compromisso tão grande, perdão. Acho que não vai dar certo. Vamos dar uns 2, 3 meses para eles ali, que essa emoção vai embora, essa coisa vai sair dele ali, e eles vão continuar do mesmo jeito que estavam. Mas o plano de Deus era outro, né? E olha, já temos 6 anos ali, né? Levando essa turma de irmãos venezuelanos e está crescendo. Glória a Deus. Hoje, Glória a Deus. com o amadurecimento espiritual, né, e tanto no nosso intelecto, a gente entende, né, pastor, que existem níveis, né, níveis que Deus quer nos colocar, quer nos elevar. Só que nós, quanto seres humanos, a gente na nossa ignorância, né, a gente não quer aceitar o que Deus tem para nós. A gente quer a nossa vontade, né? A nossa natureza caída, o apóstolo Paulo diz, né, que nós somos como vasos feitos de barro, e o barro é frágil, né? E a gente quer a nossa vontade. O ser humano, ele sempre tem atender às vontades e prazeres da carne, né? Então a gente entende que quando nós subimos de nível, vamos se aproximando mais com Deus, Deus vai nos mostrando o que Ele quer fazer. Quando a gente entende o projeto de Deus, é aí que começa a andar o ministério, né? Como o senhor falou, no decorrer da caminhada, o senhor foi vendo, né, o que Deus tinha para sua vida, o projeto, o chamado, e é assim, acho que na vida de todos, né? E vão compreendendo e entendendo aquilo que Deus tem para a vida dela. E não foi só com você, né? A experiência minha e também do Anderson. A gente sempre amou a música desde pequeno. Eu, quando comecei na igreja, meu ministério, comecei tocando, né? Fui aprendendo os instrumentos sozinho. E o meu desejo era ser o guitarrista, né? Tanto que o último instrumento que eu toquei na igreja, às vezes quando precisa a gente toca, né? Claro. Mas a gente, pela nossa vontade, era ser músico, né? Como o senhor falou, Sim. tocar em grandes grupos. Mas quando a gente entende o que Deus tem para nós, é muito mais além. E assim Amém. a gente tem feito, né? E o senhor
tem compreendido aí que o chamado é muito maior. É tremendo. Antes de ter espaço para o senhor deixar uma palavra aí para os nossos ouvintes, eu quero tocar num ponto que a gente falou aqui em off, né? Antes, me chamou a atenção das dificuldades lá no país de vocês e o momento ali de não ter o alimento na mesa, né? Aquele momento de dificuldade que vocês passaram, alguns estão passando ainda, mas o que chama a atenção, quesito fé. Vocês servindo a Deus, conhecedor do Evangelho, né? Trabalhando na casa do Senhor, ter dias de não ter ali o alimento que gostaria de ter. E como manter essa fé em Cristo no dia mal? Quero que se fale isso para o povo, né? Porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas ingratas, Sim. né? Muitas pessoas ingratas, e vocês ali, mesmo nessas dificuldades assim, não desistiram, não desanimaram. Como que vocês viam essa dificuldade diante dos olhos de Deus, ou estar servindo a casa de Deus e passando por tudo isso? Olha, por exemplo, a gente, antes de entrar essa crise política, né, em nosso país, a gente era uma família bem de vida, sabe? Pela misericórdia de Deus, né? Deus nos abençoou muito, nosso país, economicamente, a gente cresceu muito. E eu sempre dou esse testemunho ali. E eu fiz. O meu casamento foi. Eu era muito jovem também, a minha esposa também, quando a gente se casou, né? E a nossa primeira filha também. Eu tinha 21 anos quando a minha primeira filha nasceu, eu ia fazer 22. O que quero falar com isso aqui? Mesmo assim, nessa crise política, né? Eu acho que também foi como uma permissão de Deus em nossas vidas, porque as pessoas muitas vezes se acostumam, né? A ter tudo aqui na mão, ter tudo pertinho, só dá um pulinho aqui, já tem tudo aqui na frente, tudo que tu quiser a gente já tem, né? Então, às vezes, Deus permite também, na sua perfeita vontade, acontecer muitas coisas que para algumas pessoas é ruim, mas nós, do ponto da fé, nós entendemos, olha, é o propósito de Deus. Olha onde que nós estávamos lá no ano 2015, agora onde estamos. Agora, para chegar aqui, a gente passou muita dificuldade mesmo, como você falou, né? E foi nos anos de 2016 que a crise começou a apertar mais. E é muito difícil, irmão. Muito difícil mesmo. A gente está acostumado a um estilo de vida, né? Tranquila, boa. E de repente se adaptar a uma vida que tu não imaginou nunca. Né? Nunca imaginou isso aí para tua família, para teus filhos, nunca. Mas o que acontece? Nesse decorrer da vida, desses momentos difíceis, a gente nunca perdeu a fé. Nunca perdeu a fé, por quê? A gente entende pela palavra de Deus que lá no livro de Salmos, que não tem justo que fique sozinho. Não tem justo que fique sozinho. Ele sempre vai estar ali com nós. Agora, nesses momentos difíceis, irmão, a gente viu muita gente se afastar de Jesus, olhou muita gente perdendo a fé, olhou muitas famílias falar para Deus, eu já não aguento mais, eu não quero continuar assim, se a vida do crente é assim, então eu não vou mais para frente, agora vou sair daqui. Mas uma coisa que sempre eu me manteve em pé, é as promessas de Deus. Essa promessa de Deus. Agora, meu irmão, nesses momentos difíceis mesmo que a gente viveu,
E eu sempre falo assim, olha, a gente estava acostumado a comer bem, né? E é muito ruim, é muito triste mesmo, tu te acostumar a essa nova vida, sabe? Tipo, falo de nova vida porque são um processo que tu passa, são momentos que tu passa, que tu vive, mas é preciso passar por ali. Porque a gente que tem, é, que Deus tem plano com ele, vai ter que passar por ali para aprender, né? Para ter mais força espiritualmente falando, a gente precisou passar por ali. E foi ali quando a gente pegou essa decisão de sair do país, né? Vamos em procura de algo melhor para nós, porque aqui na Venezuela já está muito difícil, não dá para viver mais. Mas eu sempre falo para minha esposa que a gente pensou dessa maneira, mas eu acho que era Deus mesmo nos direcionando. Assim como falou para Abraão, Deus falou para Abraão, eu preciso que você saia daqui, vai em uma terra que eu vou te mostrar, vou apresentar para ti, mas nunca falou onde que era essa terra. Nunca falou, Abraão, é tal cidade que tu vai chegar lá, não. Algo parecido passou com nós. Saímos de lá em procura de algo melhor para nós. Mas nessa caminhada, aconteceram muitas coisas também que nós vivemos, momentos muito difíceis. Difícil mesmo. Uma das coisas que a gente nunca esquece é que a gente estava acostumado a dormir em uma cama muito boa. De repente tu sai da tua cidade, ou de repente tu sai do teu país e tem que dormir no chão. Porque não tem onde dormir. Acostumado com ar condicionado, de repente tu não tem esse ar condicionado ali para tu dormir bem, né? Então foram muitos momentos que a gente viveu, mas foi também para acrescentar a nossa fé. Agora, qual é a mensagem que eu quero transmitir brevemente aqui, né? Para o povo que está assistindo essa programação, para os irmãos brasileiros que estão escutando, é nunca perder a fé. Nunca perder a fé, porque nós acreditamos em um Deus poderoso e sempre eu me lembrava do servo Jó. Jó passou um momento muito difícil, uma dificuldade muito difícil, mas nunca perdeu a fé e aquilo que ele perdeu, ou aquilo que ficou para trás, Deus entregou ainda coisas melhores daquilo que ele tinha. Então, com nós aconteceu isso aí. Com a minha família aconteceu isso aí. A gente talvez tem um momento que se lembra disso que a gente tinha na Venezuela, tinha no nosso país, mas hoje, com isso que Deus entregou para nós, a gente está tranquilo, né, na presença dele. E uma coisa muito importante que eu sempre agradeço a Deus é por ele ter me permitido ter minha família aqui comigo, né? Eu vivi uns meses aqui sozinho, eles por lá, eu aqui, mas foi muito difícil mesmo. Mas prova de fé temos ali, com que a gente viveu. Falta de alimento, falta de roupa, falta de um lar bom, né? A gente passou por tudo isso ali. Então, qual é a minha mensagem nessa noite? Nunca perder a fé, nunca perder a esperança, nunca perder a confiança. Sempre acreditando no poder de Deus, porque você não vai morrer se der certo. Você não vai morrer nessa situação. Essa dificuldade que você está vivendo agora é porque Deus quer te levar a um nível mais alto ainda de fé. Amém. A uma posição mais além daquilo que tu está vivendo agora, né? E aconteceu comigo. Eu estava acostumado só a tocar um instrumento, mas foi necessário, ou seja, foi preciso que eu passasse por ali, caminhar ali, tipo dentro da fornalha de fogo, né? Porque não é fácil. Não é fácil a gente comer uma vez por dia e essa vez que tu fez um almoço hoje, mas já tu não sabe se amanhã vai ter. Então a gente viveu isso aí. Foram muitos dias, foram muitos meses, foram alguns anos que a gente viveu dessa maneira, né? Mas Deus, em sua infinita misericórdia,
guardou nossas vidas para hoje falar do poder dele, que ele realmente ele é verdadeiro, ele existe e ele é real. Glória a Deus. Amém. Vai haver momentos em nossa vida, né, que Deus ele vai tirar a gente da nossa zona de conforto para que a gente venha se colocar de pé e alcançar aquilo que ele já predestinou para nossa vida. Pastor, fala para nós aí, já estamos quase se encaminhando para o final, né? Eu tenho mais uma pergunta, né? Creio que o Anderson também. Com tudo aí que o senhor falou, as dificuldades, as lutas, as batalhas enfrentadas, fala para mim aí se algum momento dessas provações a crise veio, teve algum momento que a crise foi tão forte que o senhor pensou em desistir? Olha, para falar a verdade mesmo, claro, esses momentos vêm ali, esses pensamentos vêm, e eu reconheço, e como eu sempre falo para a nossa igreja, a igreja que eu estou pastoreando, e chegou um momento que a crise foi tão difícil, que eu pensei, e não somente pensei, eu parei, desisti, disse, eu não aguento mais, a gente não vai conseguir mais assim, não tem como continuar, não tem como, não dá, né, falei, mas tem uma coisa muito importante que eu sempre tenho na minha mente, o profeta Elias, ele pensava que estava sozinho. E eu, no meu momento de prova, de luta, né, de batalha, né, uma batalha principalmente na mente, né, que são tantas coisas que talvez até o inimigo te fala, não faz isso, faz aquilo, né, já tu não dá para continuar ali, o evangelho não te apresenta nada bom para tu, olha, vamos fazer lá, vai caminhar agora aqui no mundo para tu ver, para tu vai experimentar coisas boas. E eu sempre digo assim, aconteceu com Jesus, nosso Senhor Salvador, saindo de 40 dias de jejum. O inimigo falou para ele, não adianta, vem aqui, me adore aqui, tu vai ver tudo que tu vai ter no mundo. Então, teve esse momento assim de parada mesmo, a gente parou, mas eu me lembro desse salmo que falou o salmista Davi, e ele falou no salmo, diz, Senhor, eu preciso sentir a alegria da tua salvação no meu coração. E foi nesse momento que eu também pensei e falei para o Senhor, Senhor, eu preciso que tu me traga de volta no meu coração essa alegria da tua salvação. E aí comecei de novo na caminhada. Vamos que se vamos conseguir sair daqui. Vamos que vamos por frente. Vamos que vamos continuar. Vamos chegar lá num porto seguro. Vamos que Amém. se conseguimos chegar. Mas logicamente, como eu falei agora, foram momentos muito difíceis. Paramos, mas continuamos. Mas quem não parou? Quem não parou na caminhada? Eu acho que mesmo assim, os cristãos, crentes, estando dentro da igreja, às vezes dentro da igreja tem essas pessoas que dão essa parada, estando dentro das igrejas, né? Eles param um pouco e ficam pensando o que vamos fazer agora, mas sempre Deus tem essa palavra aí através do Espírito Santo, que é essa motivação para continuar, para ir por frente. E sempre o Senhor ministrava essa palavra para mim, meu filho, você não está sozinho, você não se preocupe não, tranquilo que tudo vai dar certo, mas eu falava, mas quando que vai dar certo? Quando que vai chegar esse momento? E eu me lembro muito, olha, o rei Davi, ele quando foi ungido como rei, o profeta Samuel disse a palavra de Deus que ele derramou óleo, né, na cabeça, ele foi ungido como rei. Mas ele passou muitas lutas para poder chegar lá no trono, né? E aconteceu com nós também. Nesses momentos, paramos, o rei Davi também parou, mas continuou andando, continuou caminhando. Mas hoje eu posso falar com toda a certeza, toda a confiança, com toda a credibilidade, que não dá para parar. Não dá para parar, não dá para desistir. Não é assim.
Jesus está com nós, o poderoso de Israel está com nós, Glória. Ele nos ajuda. Olha, fora de Jesus não temos para onde ir. Amém? Amém. Muito bom. Para nós finalizarmos esse bate-papo aqui, tá interessante, tá gostoso, né? Fala onde que fica a igreja de vocês, manda um abraço lá para os liderados, né? Amém. Manda um abraço para os seus amigos pastores que estão aqui no Brasil, né? E aqueles que vão ouvir fora do Brasil também, né? Amém. Pois a gente está ubicada, a nossa igreja está ali no bairro São Cristóvão, né? Na rua Tiradentes, de número 713, letra E. Estamos ali, bem perto do Mercado Ala, estamos ali. E nós temos nossos cultos na quarta-feira, que é culto de oração, culto de milagre, culto de bênção, onde a gente vai orar e vai receber também a palavra de Deus, a ministração da palavra de Deus, mas normalmente é para orar. E no dia domingo, a gente também faz o nosso culto de manhã, que é de 9 horas até 11 horas da manhã. Ali também fazemos os cultos de louvor, de adoração a Deus, né? Culto abençoado, onde a gente faz já desde desse momento, faz um convite para esse povo brasileiro, povo venezuelano, que vai olhar, vai assistir esses vídeos aqui, esse bate-papo aqui com nossos irmãos abençoados ali. E faço esse convite para vocês. E para nossos pastores, eu quero mandar um abraço para todos os pastores da confraternidade das igrejas venezuelanas, né? Mando um abraço para vocês, meus irmãos. E também faço esse convite para todos os pastores que estão assistindo nesse momento ali para se unir. Tem um pensamento de um rapaz que falou na Venezuela lá nos anos de 1910. Ele diz: um povo unido jamais será vencido, né? Um povo unido nunca vai ser derrotado. Então, eu faço esse convite para nossos irmãos brasileiros também se unir em oração, em jejuns. O povo de Deus é um só povo. Amém? A língua que a gente vai falar lá no céu, a gente não sabe, mas vai ser uma só. Amém? Amém. Então, eu quero mandar também um abraço para a nossa liderança da Igreja Luz do Mundo, número 1. Para todos esses líderes que estão trabalhando comigo ali, que estamos cada dia orando, evangelizando, levando uma palavra para aquela pessoa que está passando uma dificuldade, passando uma prova, passando uma luta. Eu mando um abraço para vocês. Agora eu vou falar em espanhol, né? Para esse povo esse pueblo que está allá en España, a mis hermanas que están por allá, también mando un abrazo muy caluroso para ustedes allá, que yo sé que van a escuchar y van a asistir este video, esta conversación que tenemos aquí, y también les mando saludos desde acá, y que las convido también a retransmitir y a compartir esta conversação que hoje estuvimos aqui com nossos irmãos brasileiros. Amém. Já que você falou em espanhol aí, para nós finalizar, deixa uma palavra de fé, de esperança em espanhol para aqueles que ficaram lá no país da Venezuela, para aqueles que estão no Brasil, mas ainda não estão congregando, precisam ser alcançados por uma palavra. Você já falou muita coisa aqui importante para não desistir, só Jesus é o caminho, né? Mas deixa uma palavra para esse povo que Jesus é a solução. Amém. Jesus é a resposta, né? Deixa em espanhol para eles aí, eu tenho certeza que muitas vidas vão ser alcançadas. Amém. Sim, efectivamente, quero mandar um mensagem, porque eu sei que este programa que hicimos hoje aqui, desde a cidade de Chapecó, vai chegar a muitos países. Porque todos nuestros hermanos venezolanos van a compartir, nuestros amigos van a compartir este video, esta transmisión. Quiero dejarle un mensaje a ustedes de esperanza y de confianza para tal vez muchas familias que hoy están pasando una dificultad, tal vez no tienen un alimento, tal vez no tienen una ropa para vestir. Quiero decirles que hay esperanza para aquellos que creen en Jesús.
Hay esperanza para aquellos que no pierden la fe. Hay esperanza para aquellos que se mantienen de pie todavía, mismo así pasando cualquier tipo de dificultad. Hay esperanza para aquellos que creen. Y quiero mandar un mensaje también a ese pueblo venezolano que está aquí en la ciudad de Chapecó. Como yo siempre digo, los mejores o los buenos somos más. Hay mucha gente que tal vez está haciendo cosas erradas, cosas equivocadas, que no deberían de estar haciéndolas, mas yo los motivo para que nos mantengamos en la posición en la cual salimos de nuestro país, salimos con un proyecto de vida, salimos con una motivación para dar una mejor vida para nuestra familia, y pienso que no hay mejor vida que fuera de Jesucristo. No hay mejor vida que fuera de Dios. Entonces los convido a aquella persona que todavía no se está congregando, unirse a una iglesia, no importando si es brasilera, no importando si es venezolana. Hermano, tú que tienes una iglesia cerca de tu casa, al lado de tu casa, si es brasilera, yo creo que ya todos los venezolanos entienden el portugués, ¿eh? Entonces no hay excusa, no hay disculpa para no congregarse. Entonces hay muchas iglesias aquí en Chapecó, entonces los convido a unirse a la fe en Cristo Jesús, y como siempre digo también, juntos venceremos, juntos conquistaremos territorio, juntos alcanzaremos victoria y juntos llegaremos también al cielo, que es nuestro destino final. Amém? Amém, graças a Deus. Gente, esse aqui foi mais um podcast abençoado aqui no Seguindo Jesus. Lembrando o nosso patrocinador, Mecânica Box 66. Entre em contato com o pessoal lá, fala com o Cristiano. 20% na mão de obra, você que procurar o atendimento da Mecânica Box 66. Programa esse que está sob direção do nosso amigo Marcelo Santana e do seu filho Marcelo Santana Júnior. Eles que são nossos amigos têm aberto as portas aqui para que este canal ganhe e alcance cada vez mais pessoas, né, Ednilson? Desde já quero agradecer o Ednilson aqui pela operação. Amém. Agradecer de coração ao pastor Jesus Cabreira Amém. por nos atender o convite. Como eu disse, é um amigo que Deus nos deu aqui neste país, e que vocês têm muito sucesso onde colocar a mão, e assim como José, tudo quanto fizer, vocês prosperem aqui nessa terra. Amém. Né? Nós vamos finalizar com uma oração, e nessa oração eu quero que você ore, declare as bendiciones de Amém. Deus Amém. sobre hermanos brasileiros Amém. e sobre hermanos venezuelanos. Amém. Amém? Ednilson, mais alguma colocação? Não, seria isso. Vamos lá. Família Seguindo Jesus. Compartilhe esse vídeo. Curta muito. Quem sabe você será o próximo a estar aqui com a gente nessa roda de conversa. Vamos orar? Amén, amén. Bueno, una vez más, hermano Anderson, yo sé que tú entiendes el español Sí, perfectamente. un y luego vas a estar hablando también, porque yo creo, hay una promesa, Amém. hay una promesa para aquellos que son fieles a Dios. Y yo creo que tu ministerio va a salir también de aquí de Chapecó a otras naciones. Por eso que pienso, hermano Anderson, que esta amistad que tú tienes con los hermanos venezolanos de habla español, pienso porque el Señor te va a sacar, Dios te va a también sacar y llevar a otras naciones, Amém. llámese Argentina, Chile, Venezuela, Colombia. Yo lo creo en el nombre de Jesús y declaro esa palabra para ti, para nuestro hermano también. Y quiero decirle a los pastores, aprovechar este momento, un minuto más, declarando aquí bendiciones sobre mi hermano Anderson, hombre de Dios, profeta de Dios. Muchas personas, hermano Anderson, no te lo dije durante el programa, pero muchas personas, hermanos nuestros, de nuestras iglesias, ya nos testificaron de cómo el Señor habló a sus vidas usándote a ti a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, continúa así con esa humildad, hermano Anderson. Amén. Que Dios ten grandes planos para ti. Amén. Amém. Entonces vamos a orar, pueblo.
brasilero, pueblo venezolano que me escucha, en esta noche vamos a orar y declarar bendiciones sobre nuestros hermanos chapecoenses, amén, declarando que las bendiciones del Señor serán mayores, porque esta es una ciudad bendecida por Dios, esta es una ciudad prosperada por Dios, y yo creo que el Señor en su infinita misericordia va a seguir derramando muchas bendiciones sobre esta ciudad. Vamos a orar. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, yo soy grato a ti por esta oportunidad que me permitiste estar aquí en este canal juntamente con mis hermanos y declarando en este momento que las bendiciones y las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros serán derramadas y serán alcanzadas por nosotros. Declaro que este canal, estas transmisiones seguirán creciendo. Amén. En el nombre de Jesús. Alcanzarán muchas vidas que están necesitadas, alcanzarán almas y ganarán almas para el reino de Dios. Declaro, Señor, que esto crecerá grandemente en gran manera y que este equipo que hoy tal vez es pequeño, mañana será grande. En el nombre de Jesús. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. 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 Deus abençoe. Povo, até o próximo programação aqui do Seguindo Jesus. Que Deus vos abençoe.